como é perigoso a gente murmurar no deserto da nossa vida. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a vida da tua família também, amém? Meus irmãos, eu sou Elizabeth Áurea e venho aqui compartilhar com vocês um alimento que Deus colocou no meu coração, que vai ajudar muito nessa tua caminhada, sabe? A palavra do Senhor é avivamento pra gente, principalmente nos dias de hoje. Nós enfrentamos cada gigante, cada deserto na nossa vida, e se a gente não tiver o nosso Senhor Jesus ali presente na nossa vida, nós vamos ser derrotados. Então hoje eu venho, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer esse alimento para que os irmãos possam entender o que Deus quer fazer na sua vida. Meus irmãos, eu sinto como se eu estivesse aí do teu lado, segurando as tuas mãos e dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, já deu certo. Em nome do Senhor Jesus, esse deserto não é o teu fim. Você vai sair dele, chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Mas sabemos, meu irmão, que para isso acontecer, nós não devemos voltar para trás. Nós não devemos ouvir palavras que vai fazer a gente murmurar com o Senhor, pois isso é muito perigoso. A murmuração, ela tem um peso tão grande na nossa vida, sabe? Que faz a gente não sair do deserto, mas ficar nele. E até mesmo tem situações que você nem chega aonde Deus quer que tu chega, pois o seu coração fica tão preso nas circunstâncias, você não consegue enxergar o que Deus tem feito na sua vida, sabe? Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós temos que ficar firme na presença do Senhor. Nós temos que acreditar na palavra que Ele tem para nos dar, sabe? E Ele colocou isso daí no meu coração para que eu venha falar com vocês, para que você possa entender o perigo da murmuração. Lembra-se que o deserto, ele não é lugar de morada, é lugar de passagem, mas depende de mim e de você, nas escolhas que nós temos, se vamos murmurar ou se vamos agradecer e reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aqui em Êxodo, no capítulo 16, versículo 2 e 3, fala: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Meus irmãos, mesmo depois de ser liberto da escravidão, aquele povo achava que a vida deles no Egito era melhor do que eles estarem ali naquele deserto. Eles não reconheciam o que Deus fez, os milagres que Deus fez na vida deles para eles saírem daquela escravidão. O deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de preparação, de passagem, né? E aquele povo ali, eles decidiram, eles escolheram reclamar. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele dava oportunidade para aquele povo, sabe? Para aquele povo se redimir e conhecer os erros, né? E aqui em Salmo 106, versículo 7, nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram das multidões das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Quer dizer, aquele povo, ele viu milagres, mas não cultivou a fé profunda, aquela fé genuína que é construída na intimidade com Deus, né? Não apenas nas experiências sobrenaturais. Se você não tiver ali uma intimidade com o Senhor, você vai até ver os milagres que Ele vai fazer na sua vida, mas você vai esquecer rapidamente ao passar do tempo, sabe?
Às vezes a gente passa por um problema, né? E fala, Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim. E aí Deus te tira daquele problema. Mas até aquele momento ali você se sentiu aliviada. Mas logo depois você esqueceu o que Deus fez por você. Por quê? Porque o teu coração não está alinhado no coração dele. O teu propósito não está alinhado no propósito dele. Então, aquele milagre que ele fez na sua vida, certamente você vai esquecer, como se nada tivesse acontecido, sabe? E eu me lembro, né, que teve uma pessoa que ela estava passando por dificuldade, por separação, e aí ela se separou, né, e foi morar na casa de uma outra pessoa que deu abrigo a ela, né? Mas essa pessoa que deu abrigo a ela começou a humilhar, porque ele não tinha dinheiro para poder ajudar na casa, então ele começou a ser humilhado ali naquele ambiente. E acredito eu que ele deve ter pensado, né, já que eu tô dormindo, não quero pesar mais nesse lugar, então eu vou me alimentar em outro lugar, né? Então ele começava a visitar as outras casas como se estivesse fazendo aquela visita, né, justamente na hora ali do almoço, né? E ele visitou a minha, justamente aonde eu já estava colocando a comida ali para minha família. Eu faço, sempre fui assim, sempre fiz um pouco de comida para não ficar sobrando. Eu não gosto de sobrar, de ficar estragando comida, sabe? Nunca gostei. E eu me lembro que na hora que ele chegou, só faltava eu ali para colocar o meu prato de comida ali na mesa para eu me juntar ali com a minha família. E ele chegou exatamente naquela hora. E aquele alimento que eu estava cheia de fome, eu entreguei para ele, sabe? Depois eu preparei um ovinho com pão, alguma coisa, mas eu tive assim aquela vontade que acredito eu que foi Deus que colocou no meu coração de estar entregando aquele alimento para aquela pessoa, e aquela pessoa saiu dali, né? Depois que ela comeu, ela foi embora todo alegre, todo feliz, e eu fiquei feliz por saber que aquela pessoa estava feliz também, né? E aquela pessoa começou a visitar a nossa casa todos os dias, e naquela época, assim, a minha família estava muito apertada financeiramente, né? Mas mesmo assim, a gente carregou um peso que não era nosso, abrindo a nossa porta, alimentando, né, aquele irmão. Só que as pessoas, elas não começam a entender o que Deus faz na vida dela. Quer dizer, Deus estava provendo na vida dela, Deus estava fazendo com que ela viesse se alimentar. Ela não entendia que ela indo para minha casa era mais uma boca a comer, né? E aquela pessoa comia por 2, olha só. E aí o que acontece? Aí ficava mais difícil da gente colocar algo melhor na mesa. A gente nunca reclamou. E aí aquela pessoa, né, que estava vindo todos os dias, começou a perceber que ali tinha o arroz, tinha o feijão, tinha o macarrão, mas a carne começou a ficar pequena. Em vez de carne começou a passar a ser frango, em vez de frango às vezes era um ovo, e aquela pessoa começou a reclamar. Começou a reclamar do que estava comendo, não dava nada, mas reclamava. Então, às vezes, a gente que era para passar pelo aquele problema rapidamente, a gente fica por um bom período, né? E exatamente foi isso que aconteceu com esse irmão, né? E aí ele saiu de lá, foi para outro lugar, porque ele achou que ali a gente já não tinha mais aquele banquete que ele precisava, e foi para outro lugar, enfim. Então a gente começa a perceber o quanto as pessoas, elas são ingratas, elas murmuram por coisas que elas não percebem, né, o que Deus está fazendo na vida dela, está provendo na vida dela, né? Tem muitas pessoas que não percebem isso, elas querem mais e mais, achando que, né, é obrigação de Deus tá ali sustentando ela, e mesmo quando Deus sustenta, em vez de agradecer, murmura, né? Aqui em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 27, e murmuraste nas vossas tendas, disseste, porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruirmos. Mesmo diante do cuidado constante de Deus, aquele povo ele se entregava à ingratidão. E a murmuração, ela cega o nosso coração, né? E isso acontece conosco também
hoje em dia. Eu também me lembro quando eu estava no hospital com a minha filha. Vocês sabem que quando a gente passa por internação, parece que a gente fica uma eternidade lá dentro, a gente fica angustiada, a gente já quer ir embora, já quer largar tudo, né? E eu me lembro que eu estava internada com ela e pessoas chegavam depois de mim, se internavam e saía antes de mim, e aquilo ali me angustiava de uma tal forma que eu ficava muito triste. Eu ficava, sabe, possessa de raiva, porque eu começava a ver somente ali, aquele período, aquele momento, sabe? Eu esqueci o que Deus fez na minha vida. E aí, o que acontece? Eu começava a murmurar, reclamar. Senhor, quando é que o Senhor vai me tirar daqui? Quando é que o Senhor vai fazer a minha filha ter alta? Eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora para casa. E eu ficava reclamando, até que eu ouvi uma voz bem suave no meu ouvido, falando: enquanto você estiver reclamando, você não vai sair daí. Meus irmãos, parecia uma injeção de ânimo, sabe? Falei assim: a partir de hoje não vou mais reclamar, Senhor. E eu comecei a pedir perdão a Deus e comecei a pedir a Deus para que Deus me desse ali pessoas para poder ajudar a falar o que Ele já tinha feito na minha vida. Eu estava esquecendo o que Deus fez. Eu só estava querendo saber ali, naquele exato momento, sabe? Já viu quando você é egoísta? Deus me tirou de uma terra onde certamente eu estaria não cuidando da minha filha, mas enterrando a minha filha, sabe? Me colocou numa terra onde eu pude ter a oportunidade de estar ali com os médicos cuidando dela, eu podendo estar ali junto com ela. Eu esqueci tudo isso, eu só queria saber aquele momento ali, sabe? E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o deserto da nossa vida não é pra gente morar para sempre, é pra gente passar por ele e sair rapidamente. Mas depende muito da gente, depende da escolha que nós vamos ter, se a gente vai querer murmurar ou se a gente vai querer agradecer a Deus pelo aquele momento, né, que nós estamos passando, mesmo que aquele momento esteja doendo, mas a gente tem que reconhecer o que Deus fez conosco lá atrás e o que Deus está fazendo com a gente agora, né? Fiquei um mês, gente, um mês certinho, 30 dias certinho. E aí, quando eu parei de murmurar, a doutora, ela veio na sala, eu tava tomando café e eu nem sabia, foi de repente. Ela falou assim: mãe, tua filha vai receber alta hoje, tá? Nossa, naquele exato momento meu coração explodiu de alegria, né? Vou pra casa, vou ficar com meu marido, vou cuidar da minha filha em casa, acabou o sofrimento, né? Mas aí durante a conversa ela falou pra mim: mas mãe, você não tá indo pra casa, você tá indo pro outro hospital onde ela vai fazer aí a quimioterapia e vocês vão precisar ficar internada e lá vocês vão passar mais tempo do que vocês passaram aqui. Meus irmãos, é como aquele ditado, né? A casa caiu. Misericórdia, amor. Nossa, meu coração ficou angustiado, triste, com vontade de chorar. Mas eu me segurei e eu decidi não reclamar. Eu decidi, mesmo que eu não visse, mas eu tinha que depositar a minha fé, a minha confiança em Deus, porque Ele sabia o que estava fazendo, né? Sempre soube. E ali, durante aquela viagenzinha de um hospital para o outro, ali dentro daquela ambulância, eu conversando com Deus, com vontade de chorar, Deus colocou no meu coração: abre a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, ele me deu um salmo, que é o Salmo 91. Eu comecei a ler aquele salmo em forma de oração. E quando a gente chegamos naquele hospital, as doutoras que estavam lá para nos receber, olharam aquele relatório que estava ali, né, para ela, olharam a Maísa e falou assim: mãe, vocês vieram para ser internada aqui, né? Eu falei assim: sim. E ela falou assim: olha, mas o que o relatório fala e o que a gente estamos vendo é totalmente diferente. Eu decidi que vocês não precisam ficar internada, pode ir para casa hoje mesmo, não precisa vocês ficarem aqui internada, e aguardo o nosso telefonema para que vocês venham todos os dias fazer o tratamento e voltar para casa. Meu Deus do céu! E ali eu pude ver a misericórdia do Senhor na minha vida e na vida da minha família. E nós fomos para casa, meus irmãos. E olha como é bom confiar no Senhor. Olha como é bom a gente, mesmo não vendo
né, as coisas lá na frente, mas crer que aquele problema tá tudo no controle de Deus. E ali eu escolhi não murmurar, mas sim confiar e agradecer a Deus por tudo, até pelas portas fechadas. Deus sabe o que está fazendo, né? E assim, meus irmãos, quantas vezes murmuramos em meio aos nossos desertos pessoais, quantas vezes Deus já cuidou de nós, mas ainda assim reclamamos, duvidamos e nos queixamos, né? Quando murmuramos, mostramos mais o que está no nosso coração do que nas circunstâncias, né? E é possível estar assim rodeado de milagre e ainda assim ter um coração endurecido. Quando escolhemos agradecer, mesmo sem entender, nossa fé é fortalecida, né? Mediante as circunstâncias. O que aconteceu com o povo de Israel é como um espelho para nós, para que possamos aprender com os erros deles e saber que esses erros teve consequências ruins em suas murmurações. Eles murmuravam não porque faltava provisão, mas porque faltava confiança. Eles murmuraram porque queriam as bênçãos, mas não queriam depender do abençoador. Eu escolhi confiar, mesmo não entendendo. Eu escolhi agradecer, mesmo quando dói, porque o mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que caminha comigo no deserto. Ele não mudou, ele nunca me abandonou e nunca vai abandonar vocês, meus irmãos. Mas depende de vocês, a escolha é sua. Eu espero aí que Deus ele tenha falado no coração de vocês. Você pegar o trecho da onde eles saíram do Egito até chegar à Terra Prometida, gente, não demoraria 40 anos. Mas por causa da murmuração, eles ficaram e não entraram na Terra Prometida. Então, assim, depende do que eu e você escolher. Se a gente vai querer escolher murmurar ou se a gente vai querer escolher agradecer em meio à circunstância. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que essa palavra do Senhor possa fazer você, a partir de hoje, entender e ser mais grato naquilo que Deus tem feito por você. Mesmo aquela porta fechada, mesmo aquele relacionamento interrompido, Deus sabe o que faz. Tudo está no controle das suas mãos. Confia, agradeça, tá? Porque Ele tem mais para fazer por você, tá bom? Que Deus abençoe vocês e eu encontro vocês no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus.